A paz do Senhor, grupo. Boa noite. Passando aqui para deixar para vocês o devocional do dia. Depois que nós vimos ali as mulheres, amém? Posicionadas como Daniel. As mulheres posicionadas como Davi. Agora hoje nós vamos ver as mulheres posicionadas como Jesus. Aleluias. Como, né? Nós poderíamos pensar em se posicionar como ele. Aleluias. Jesus é o único. Foi o único sem pecado. Foi o único. Amém? Mas pelo amor que ele tinha, que a gente possa, amém, amar como ele nos amou. Aleluias. Que a gente possa entender a grandeza de amar o próximo, de não julgar, de não se precipitar, de esperar, amém? E de termos essa consciência de que muitas vezes nós não podemos fazer, não podemos ajudar uma pessoa. Às vezes a única ajuda que a gente pode oferecer para alguém é a oração. E o Senhor, ele é justo e fiel para ouvir a oração sincera do coração. E às vezes uma oração pode salvar uma vida, pode mudar, pode transformar. Então, amados, isso é muito forte. Jesus, ele orava para tudo. Ele orou para escolher os 12. Ele orou logo no início do seu ministério. Quando o Espírito leva Jesus ao deserto, depois do batismo, ele orava, ele jejuava. Amados, o Senhor tem falado comigo a respeito do jejum, porque é uma coisa muito forte. Nós precisamos jejuar sim, amém? Nunca é demais. Existem áreas nas nossas vidas que realmente precisam, amém, de mais atenção. Existem cercas, amém, de situações que às vezes é preciso uma entrega maior, é preciso uma entrega nossa, amém, maior para o Senhor. E o jejum, ele é uma arma poderosa, amém, porque a palavra é clara em dizer: existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Amados, a gente precisa entender que tipo de prova, de luta a gente está passando. Amém? E Deus tocou isso muito forte no meu coração esses dias, mas muito forte. Qual é o tipo de luta que você está passando? O que, né, você está ali vivenciando? Porque existem algumas lutas e guerras que não são naturais. Ou seja, muitas coisas, às vezes, é nossa, é do próprio homem. Mas, às vezes, não é espiritual. Perdão, amados, voltei. Isso é uma questão. Eu comecei a gravar o vídeo, a minha cachorrinha entrou e começou a fazer bagunça. Ela estava quietinha. Foi só eu começar o propósito, ela entrou no quarto e já começou a fazer barulho, distrair, chamar atenção, amém? E nós precisamos vigiar. Porque toda vez que o inimigo sabe que a gente vai, amém, receber algo da parte do Senhor, ele tenta nos distrair. Às vezes ele lança uma flecha por um amigo, ele lança uma flecha por um parente, um familiar, por algo que ele possa interromper e nos distrair. Às vezes por algo que ele possa ali nos ferir, nos machucar. Então, amados, o jejum, ele falou muito forte comigo esses dias. Mulheres posicionadas como Jesus, é jejum e oração. A humildade que Jesus tinha, ele se despiu, aleluias, da glória. Ele veio como nós, humanos, carne, sangue, amém? Nascido de uma mulher natural. E isso é muito forte. Por quê? Porque Jesus sentia o que nós sentimos. Eu acredito que Jesus, ele vivia como nós vivemos. Mas ele foi o único santo que conseguiu, amém? Vencer a morte, porque ele era o Filho de Deus. Era essa a missão de Jesus. Então isso é muito forte. Jesus, ele tinha convicção do que ele tinha que cumprir para o Pai, né? A gente sabe ali que no deserto, né, o diabo tenta ele pela própria palavra, mas Jesus, ele estava ali, né, em jejum e oração, e ele resistiu. Ele teve a sabedoria, porque ele sabia quem ele era. Ele tinha convicção de quem ele era. Ele sabia o que o Pai tinha, né, depositado nele. A confiança, o amor e o que ele tinha que fazer. Então, amados, é outra coisa que tocou muito forte comigo. Quando você tem convicção do teu chamado, convicção daquilo que Deus te falou, convicção daquilo que o Senhor te pediu, né? Quando você tem convicção dentro do seu coração,
Amém? Não tem confusão, porque Deus não é Deus de confusão. Amém? Isso é muito forte. E ele tem falado muito comigo a esse respeito. Por quê? Porque algumas áreas da nossa vida são mais atacadas que outras. Mas a gente precisa discernir o que é do homem, o que é do diabo e o que é de Deus. Porque Jesus, pelos fariseus ali, ele foi acusado de ser, né, um demônio. Se ele curava, ele fazia os milagres, ele operava maravilhas que ele fazia por Beelzebul, eles estavam falando que Jesus fazia aquelas obras, né, pelo diabo. Então, se Jesus, que foi Jesus, que era filho de Deus, que foi o único santo e perfeito, foi alvejado dessa maneira, imagina nós. Mas a gente precisa ter essa convicção de quem a gente é, do Deus que a gente serve, independente do que aconteça ao seu redor, do que você ouça a seu respeito. Amém? Porque o Senhor, ele sabe do nosso coração. Vai dizer a palavra que Jesus, ele esquadrinha o nosso coração. Então, ele sabe. Amém? Então, nós, mulheres posicionadas como Jesus, nós devemos ter essa convicção e essa confiança que o Senhor sabe o nosso coração, as nossas intenções. Amém? E como a gente estava falando, algumas castas de demônio só saem com jejum. Às vezes você está passando uma luta que você está achando que é você, que é alguma coisa sua. E não é. Às vezes é algo espiritual. Às vezes você pode estar passando uma luta que você acha que é do diabo, quando na verdade é Deus te provando. Às vezes você pode estar passando por uma doença, amém? Que você acha que é espiritual, mas às vezes pode ser física. Então, para você identificar, para você saber o que você precisa combater, você precisa estar sensível, porque Deus revela quando você busca. Se você se separa, se você jejua, se você busca ouvir a voz do Senhor, Ele se revela quando nós buscamos Ele de todo o coração. A palavra vai dizer que quando a gente busca o Pai, Ele se revela para nós, na nossa intimidade, né, no nosso particular. Então, amados, isso é muito forte. E Jesus falou comigo sobre jejum já quase a semana toda. Então, assim, para o grupo, para quem tá acompanhando, para quem vê os vídeos, as postagens, o Senhor, Ele fala, precisa identificar. Você não vai conseguir combater algo espiritual tratando de forma natural. Se é espiritual, tem que ser tratado no espiritual. Se é físico, aí você vai precisar, além do espiritual, recorrer ao médico, recorrer a remédio, recorrer a uma autoridade. Amém? Por quê? Porque não é só o espiritual. Aí já é o natural junto ao físico. Amém? Se você não identificar o que você está passando, como você vai conseguir combater? Amém? Então, assim, o Senhor falava muito comigo isso. Nós, mulheres, que nos posicionamos como Jesus se posicionou, tudo nós devemos apresentar ao Senhor. Nenhuma das nossas atitudes, amém? A gente precisa vigiar para não desonrar o nome dele. Nós que somos mulheres e somos posicionadas, nós sabemos das nossas responsabilidades com os nossos filhos, com as nossas famílias, com a nossa casa, né? Cada um aqui tem a sua história, cada um aqui, né, tem ali, né, o seu propósito. Então, assim, se você não souber, se você não consegue identificar, você precisa se separar e buscar a resposta, porque ela vem. Amém? E o Senhor, Ele é tão maravilhoso que quando você entrega e você fica ali dependente dEle, Ele age, Ele move, Ele faz. Aleluia. Então, o Senhor falava isso forte comigo no meu coração, né? Que Jesus, Ele orava, mas a palavra vai falar, Ele se separava, Ele orava e Ele passava horas ali aguardando. Por quê? Porque muitas vezes nós oramos, nós fazemos ali o nosso devocional, nós fazemos a nossa oração e não aguardamos a resposta do Senhor.
Como você quer uma resposta se você não aguarda ele responder? Amadas, isso é muito forte. Se você está na oração, amém? Você apresentou para o Senhor. Você precisa esperar a resposta dele, o agir dele. Aleluia. Então, assim, o Senhor falava muito comigo a respeito disso, amém? Vamos nos posicionar como mulheres, amém? De Jesus. Aleluia. E a gente sabe que o Senhor, ele é maravilhoso. Que tudo o que a gente faz, amém? Para glorificar ele, né? Para levar o nome dele, a palavra dele. Se você faz na palavra, aleluia, ele te guarda, ele te livra, ele te protege. Ele é o único caminho. Glória a Deus. Não tem como chegar no Pai se não for pelo Filho. Então Jesus, ele é ali do nosso lado, ele deixou o Espírito. Quando ele andava com os discípulos não jejuavam. Mas quando ele entregou e tudo foi consumado, ele falou: eu vou voltar para o Pai, mas vou deixar o meu Espírito. Então, amados, nós precisamos jejuar, sim. E muitas das lutas, às vezes, que nós passamos, muitas das soluções, às vezes, que nós estamos aguardando, coisas que estão paradas, situações que não rompem, que não avançam, áreas das nossas vidas que estão estagnadas, que não fluem, muitas vezes, é por causa disso. Então, amadas, é o que eu vou falar para vocês. Hoje, a palavra fala: sejamos firmes no nosso propósito, sejamos firmes na presença do Senhor. Amém? Jesus era Jesus e ele jejuava e ele orava. Amém? E assim também o Senhor toca no meu coração, para todos vocês que estão ouvindo. Amém? Que vocês reflitam, que vocês pensem sobre isso. Aleluia. Porque pode parecer que não, mas você fica mais forte, você fica mais sensível. E quando você se separa, muitas vezes, amém, o barulho é tão grande, são tantas informações que você não consegue ter uma direção limpa, um sentido limpo. E quando você se separa, que você corta tudo e você faz o propósito, e você busca, e você ora, e você jejua, e você aguarda, amém? As coisas ficam mais claras. Aleluia. E você vê o agir de Deus, a mão ali do Senhor, glórias a Deus, sobre a sua vida. Então, amadas, hoje é o que o Senhor colocou no meu coração. Amém? Que nós sejamos mulheres posicionadas em Jesus, glórias a Deus, com fé, determinação, porque o Senhor é conosco. Todos fiquem com a paz do Senhor, porque Ele está, aleluia, com a gente o tempo todo. Amém? Até amanhã.